Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, verso 30. Evangelho de João, capítulo 3, verso 30. Enquanto vocês estão abrindo aí, eu vou tentar resolver um problema aqui do nosso, como é que chama aqui isso aqui? YouTube, que a internet não está abrindo aqui para eu poder transmitir. Vamos lá. Nós estamos com a internet mais fraca aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não está entrando no YouTube aqui. Vamos ver se entra. Mas vamos lá. João capítulo 3, verso 30. Nós vamos ler apenas um verso para a nossa meditação neste final de tarde. O texto diz assim: convém que ele cresça e eu diminua. Quem disse isso foi João Batista a respeito de Jesus. Convém que ele cresça e eu diminua. É um verso só e é fácil a gente decorar, não é? Vamos dizer juntos? Vocês repetem depois de mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Mais uma vez, gente. Todos aqui, vamos lá. Olha aqui para mim, gente. Olha aqui para mim. Convém que ele cresça e eu diminua. É isso aí. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. A arte de crescer para baixo. É sobre isso que eu quero compartilhar com você. Qual que é a importância dessa declaração que João Batista fez a respeito de Jesus? Eu quero explicar para você qual é a importância dessa declaração e dessa verdade. Eu disse hoje, quando eu anunciei essa mensagem, que nós precisamos entender o que essa verdade nos ensina, para a gente poder entender, para a gente poder ter uma mudança no eixo da nossa vida. E eu quero explicar melhor isso para vocês. Bem, ao longo da minha vida como pastor, eu tenho encontrado pessoas que dizem assim: pastor, eu estou desanimado na minha fé, eu estou desanimado na minha vida cristã. E isso foi algo que sempre me incomodou, porque, de um modo, em tese, nenhuma pessoa, nenhum cristão, nenhum filho de Deus, nenhum discípulo de Jesus deveria ficar desanimado na sua vida cristã. Eu não estou falando daqueles dias de tristeza que a gente tem, dias de tristeza, que Paulo chama lá em Efésios de dias maus. Eu não estou falando de momentos em que a gente se sente abatido por causa de uma luta que a gente está atravessando, ou de uma perda que a gente teve, ou de uma tragédia que nos acometeu, ou de alguma grave necessidade que nós estamos passando. Eu não estou falando desse momento, porque há momentos em que isso acontece conosco, em que nós nos sentimos abatidos por causa de alguma situação, às vezes uma notícia ruim que a gente recebe, uma perda que a gente teve, que a gente experimentou, uma dificuldade grave que nos acometeu. Eu estou falando desse desânimo com a vida cristã, desse desânimo com a oração, com a palavra de Deus, com a leitura da palavra. Eu estou falando desse desânimo de seguir a Jesus, de buscar a comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. É disso que eu estou falando. Por que é que, de um modo geral, as pessoas se sentem desanimadas? Elas se sentem desanimadas porque o eixo da vida delas está errado. Elas ficam desanimadas porque a maneira como elas estão configurando ou configurar a vida delas está equivocada. Elas ficam desanimadas, de um modo geral, porque aquilo que elas gostariam que acontecesse na vida delas não está acontecendo.
Então, geralmente, quando uma pessoa diz assim, eu estou desanimado na fé, geralmente elas falam isso porque as coisas não estão acontecendo como elas gostariam. As orações não estão sendo respondidas como elas gostariam. As situações não estão mudando como elas gostariam. As portas não estão se abrindo como elas pediram a Deus. Mas isso significa que o eixo da vida dessa pessoa é que está errado. Não há nada de errado com a vida cristã. Não há nada de errado com a fé cristã. O erro está na maneira como a gente enxerga a nossa vida com Deus. Então, quando João Batista disse sobre Jesus, convém que ele cresça e eu diminua, a primeira coisa que a gente aprende aqui no texto é a importância de Cristo ser o centro da nossa vida. Quando a gente entende que Cristo é o centro da nossa vida, isso muda o eixo da nossa vida. Porque se Ele é o centro, então significa que Ele é quem determina a nossa vida. Ele é quem determina a nossa vontade. Ele é quem determina o rumo da nossa vida. É isso que nos define como seres humanos. Se Jesus é o centro da nossa vida, se Ele cresce e a gente diminui, e Ele é o centro, isso significa que o nosso jeito de viver será diferente. Por quê? Porque o centro é Ele, não sou eu. Isso define o nosso jeito de pensar. Se Jesus é o centro, então isso significa que eu devo pensar a partir do centro, que é Ele, não sou eu. É Ele que define o meu jeito de pensar. É Ele que define o jeito como a gente reage na nossa vida, como nós reagimos às pessoas. Imagine que alguém te ofende, por exemplo. Imagine que alguém ofende você. Se alguém te ofende, você vai reagir de acordo com a pessoa de Jesus. E como é que Jesus disse que você tem que reagir quando alguém te ofende? Você tem que perdoar. Você está entendendo? Então isso define a maneira como você reage. O fato de Jesus ser o centro define a maneira como nós reagimos às circunstâncias da nossa vida. Por exemplo, se você é alguém que está passando por dificuldades, circunstâncias difíceis na sua vida, sejam elas de qualquer natureza, financeira, trabalho, família, doenças, lutas pessoais, enfim, você vai reagir a partir do centro, a partir da pessoa de Jesus. Então isso vai definindo a maneira como você reage às próprias circunstâncias da sua vida também. Você está entendendo isso? O que eu estou querendo dizer é que, por que é que nós reagimos mal, as pessoas e as circunstâncias? Porque as pessoas e as circunstâncias não estão agindo como nós gostaríamos que elas agissem. As circunstâncias não estão acontecendo da maneira como nós gostaríamos que elas acontecessem. As pessoas não estão nos tratando da maneira como nós gostaríamos que elas nos tratassem. E aí o que acontece? A gente reage mal. Sabe por quê? Porque nós estamos no centro. Quando nós estamos no centro, a gente reage mal. Mas se o centro da nossa vida é a pessoa de Jesus, então, mesmo que as circunstâncias não sejam as que nós gostaríamos, mesmo que as pessoas não nos tratem como nós gostaríamos, isso não vai afetar a nossa vida, afetar a nossa fé. Por quê? Porque o centro é Jesus, não sou eu. Se o centro é Jesus, não é mais a minha vontade, não são mais os meus desejos, não é mais o que eu quero, mas é o que Ele quer. É isso que define a nossa vida.
Isso significa mais dele e menos de nós mesmos. Foi isso que João Batista quis dizer. Importa que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, se nós entendêssemos isso, se nós compreendêssemos isso, quanta diferença faria na nossa vida. Saber que é Jesus que tem que crescer e a gente tem que diminuir. Ele é o centro, não sou eu o centro. É a vontade dele que tem que prevalecer, é a vida dele, é o plano dele que tem que prevalecer. Segundo lugar, essa definição, essa declaração de João Batista é importante, porque ela nos ajuda a perceber que nós vivemos numa época em que o ser humano é cada vez mais o centro do universo. Vocês percebem isso, né? O ser humano é cada vez mais o centro do universo. As nossas músicas falam isso. Até às vezes as músicas que a gente canta na igreja falam disso. As nossas orações revelam isso. A nossa teologia revela isso. Há muitas teologias que falam disso, que o Senhor vai realizar os nossos sonhos, que o Senhor vai realizar os nossos desejos, que a gente precisa crer e declarar a vitória de Deus sobre os nossos sonhos. Mas a gente nunca encontra isso na palavra de Deus. Onde está na palavra de Deus que o Senhor vai realizar os nossos sonhos? Onde você encontra no Novo Testamento que o Senhor vai realizar os nossos sonhos? Eu tenho falado algumas vezes e quero falar isso de novo hoje. Há uma frase que tem estado no meu coração quando eu falo sobre isso. E a frase é: desista dos seus sonhos. Desista dos seus sonhos. Deus não tem nada a ver com os nossos sonhos. Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem a ver com o projeto dele na nossa vida. Deus tem a ver com, Deus tem responsabilidade com o plano que ele tem para a nossa vida. Mas Deus não tem nada a ver com os nossos sonhos. Nossos sonhos são nossos, pessoais. Deus não tem culpa se você sonhou com uma coisa e agora você fica orando o tempo todo para Ele realizar teu sonho. Deus não tem culpa disso. Foi você que sonhou, fui eu que sonhei. E agora eu fico dizendo: Deus, abençoa o meu sonho, abençoa a minha vontade. Mas fui eu que sonhei, fui eu que desejei. Deus não tem nada a ver com isso. Por isso que eu tenho dito em vários momentos: desista dos seus sonhos e comece a sonhar o que Deus tem para a sua vida, o que Deus deseja para a sua vida. As nossas orações revelam que nós somos o centro. Muitas orações, comece a prestar atenção nas suas orações. Comece a prestar atenção na maneira como você ora. Talvez você não seja assim, mas a maioria das orações que eu ouço é: Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda, Senhor, abre as portas, Senhor, me cura, Senhor, me capacita, Senhor, me faz isso, Senhor, me faz aquilo. É tudo para mim, é ou não é assim? A maioria das nossas orações são ou não são assim? As nossas orações são orações escapistas. A gente ora para Deus nos livrar dos acidentes, dos incidentes. A gente ora para Deus nos curar das doenças. A gente ora para Deus não deixar que a gente fique desempregado. A gente ora para que Deus abra as portas. A gente ora para que os nossos filhos jamais se desviem. A gente ora para que nada de mal nos aconteça, e assim por diante. A gente vai orando. As nossas orações são todas orações escapistas. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes nós somos o centro.
É por isso que é importante essa declaração de João Batista: importa que ele cresça e eu diminua. Olhe para o Novo Testamento, faça o exercício, olhe para o Novo Testamento, olhe para as orações de Paulo. Quantas vezes Paulo orou por ele mesmo? Vai lá no Novo Testamento e pesquise isso aí. Teve um dia que Paulo orou por si mesmo, quando ele disse: Senhor, retira de mim esse espinho na carne. E Paulo disse: por 3 vezes orei, até que o Senhor me disse: a minha graça te basta. E ele entendeu o recado de Deus, que Deus não ia retirar o espinho dele, e ele falou: Senhor, está tudo certo, vou continuar tocando barco na minha vida, vou continuar te servindo com toda alegria, com todo o ânimo, com todo o prazer, com toda a fé, com toda a esperança, e está tudo certo, e não vou desanimar, e vou continuar. A única vez que Paulo orou por si mesmo, que está relatado ali, Deus disse não para ele. Mas se você prestar atenção nos pedidos de oração que Paulo faz, lá em Colossenses, Filipenses, Efésios, vai lá, pesquise, você vai descobrir que Paulo sempre orou para que os crentes conhecessem mais a Deus e fossem capacitados para realizar a vontade de Deus. Por quê? Porque Paulo entendeu: importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele se torne o centro e eu vá para a periferia. Importa que ele se torne o mais importante e eu diminua cada vez mais. Foi isso que João Batista disse nessa declaração. Nós precisamos desejar que Cristo cresça dentro de nós. Essa é a terceira lição que nós aprendemos dessa declaração de João Batista. Deseje isso. Você deseja que Cristo cresça dentro de você? Você deseja que Ele cresça e você diminua? Sabe o que significa diminuir? Significa abrir mão do desejo de salvar a nossa vida. Significa abrir mão de fazer a nossa vontade. Significa abrir mão de cumprir, de realizar os nossos sonhos e a nossa vontade, os nossos desejos, para a gente realizar a vontade de Deus na nossa vida. Em Lucas capítulo 9, verso 24, Jesus disse: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Olha que coisa interessante Jesus diz aqui: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Salvar a vida aqui significa aquele sujeito que pensa assim: bom, eu quero ser feliz, eu quero ser um sujeito realizado. O que é que eu tenho que fazer para ser um sujeito feliz? Eu tenho que ter um bom emprego, eu tenho que ter uma boa casa, eu tenho que ter um bom dinheiro na poupança, eu tenho que ter uma boa saúde, eu tenho que ter um bom carro, eu tenho que ter uma família perfeita, eu tenho que ter uma família legal. Então eu vou correr atrás de tudo isso para realizar o meu sonho. Aí a hora que eu tiver um bom emprego, muito dinheiro, uma boa casa, um bom carro, uma boa família, bons filhos, e tudo estiver dando certo para mim, isso significa que a minha vida está boa. É isso que Jesus está dizendo: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Porque o que Jesus está dizendo aqui é que a gente passa a vida, a gente passa a nossa vida, a gente gasta a nossa vida, a nossa saúde, o nosso dinheiro, o nosso tempo, para tentar conseguir essas coisas que a gente acha que vão tornar a nossa vida melhor, que vão tornar a nossa vida uma vida realizada. E Jesus está dizendo: quanto mais você corre atrás para tentar salvar a sua vida, para ser essa pessoa feliz, você vai perder. Mas toda vez que você perder a sua vida por minha causa, toda vez que você abrir mão da sua vida, abrir mão da sua vontade, abrir mão dos seus desejos,
por causa de mim, Jesus está dizendo, para que eu seja o centro, você vai ganhar. Então, a fé cristã é o inverso de tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa vida. O Evangelho coloca as coisas de cabeça para baixo na nossa vida. O Evangelho inverte os valores, porque a gente aprende desde pequeno que salvar a vida é fazer essas coisas que eu falei aqui. E Jesus vem e diz: você vai perder. Você vai perder. Porque você não tem controle sobre a sua vida. E uma hora você não terá a família que você quer. Uma hora você não terá o emprego que você deseja. Pode ser que você não tenha a casa dos seus sonhos. Pode ser que você não tenha o carro que você gostaria. Pode ser que uma doença atrapalhe os seus planos. E aí? Você vai perder. Mas Jesus disse: quando você perde a vida por minha causa, aí você ganha. Então, minha palavra para você é: deseje que Cristo cresça em você. Tenha esse espírito que João Batista teve. Importa que ele cresça e que eu diminua. Confie que Deus tem o melhor para a sua vida. Confie nisso. 1 Coríntios 2,9, eu sempre falo desse texto aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Confie que Deus tem o melhor para a sua vida. Quanto mais Ele crescer dentro de mim, mais eu vou ganhar. Quanto mais eu abrir mão da minha vida, mais eu vou ganhar. Quanto mais eu diminuir, quanto menor eu for, no sentido da minha vontade, dos meus desejos, de fazer com que a minha natureza se estabeleça, a minha vontade, o meu temperamento se estabeleça. Quanto menos isso acontecer, mais eu vou ganhar. O que acontece, irmão, geralmente é o seguinte: a gente pensa assim: bom, vamos dizer que eu faça isso que João Batista declarou. Jesus vai crescer dentro de mim e eu vou diminuir. Mas e se isso não der certo? E se isso não der certo? E se eu abrir mão da minha vida? Ok, Senhor, abri mão da minha vida. Vou fazer a tua vontade, desde a hora que eu acordar até a hora que eu dormir. Vou fazer a tua vontade. Vou buscar a tua vontade. Vou abrir mão da minha vontade, dos meus desejos. Eu vou fazer como o Senhor deseja. Eu vou reagir como o Senhor deseja. Eu vou sentir como o Senhor deseja. Eu vou tratar as pessoas como a tua palavra diz. Eu vou viver cada dia de acordo com a tua palavra. Ok, tudo bem, eu vou fazer isso. Mas e se não der certo? E se eu gastar a minha vida para que o Senhor cresça e chegar no final da minha vida e ver que não deu certo, e eu perdi tempo, e lá nos meus 70, 80 anos eu perceber que não deu certo, e olhar para trás e pensar: puxa, perdi. Eu podia ter realizado tanta coisa com a minha força, eu podia ter salvo a minha vida, eu não fiz. E se não der certo? Talvez você pense assim: ué, pastor, mas então você está dizendo que pode não dar certo? Claro que não. É claro que dá certo. O problema é que você e eu temos uma coisa dentro da gente que se chama desconfiança de Deus. No fundo, a gente desconfia de Deus. E se Ele não fizer o que Ele disse? Foi por isso que Adão e Eva pecaram contra Deus. Porque lá no jardim, quando a serpente estava conversando com Eva e disse: por que você não come do fruto daquela árvore? E ela disse: não, porque o Senhor disse que
que se a gente comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente vai morrer. E a serpente disse: será? E naquele será, ela plantou uma desconfiança no coração da Eva e no coração do Adão, que nasce junto com você e acompanha a gente todo dia. Esse será da serpente ecoa no nosso coração todo dia, e você tem que lutar contra isso todo dia. Você tem que lutar contra isso todo dia, e todo dia eu luto contra esse será. Toda vez que eu ouço esse será, eu digo: vai embora em nome de Jesus, retira-te daqui, porque será como Ele quer que será, que seja. E é essa desconfiança que impede a gente de dizer: importa que Ele cresça e eu diminua. E é essa desconfiança que nos impede de acreditar nesse texto aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero terminar essa simples palavra dizendo o seguinte para você: deixe Jesus crescer dentro de você. Diga todo dia que Ele cresça e eu diminua. Menos de mim, menos da minha vontade, menos do meu temperamento, menos dos meus direitos e mais do Senhor na minha vida. Você já viu um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, vivendo isso aqui que é evangelho, vivendo essa verdade, vivendo nessa dimensão, desanimado? Você já viu alguém assim? Não. Você já viu alguém assim, vivendo nessa dimensão, todo arrebentado, estrupiado na sua vida? Não. Sabe por que as pessoas desanimam na vida cristã? Porque elas não têm coragem de viver nessa dimensão. Elas vivem o contrário disso: que eu cresça e Jesus diminua, e Jesus seja o meu amigão, que vai me ajudar a fazer a minha vontade, que vai me ajudar a realizar os meus sonhos. Deixa eu te dizer para terminar: Jesus não quer ser teu amigão. Jesus nunca quis ser teu amigão. Jesus nunca quis ser o gente boa que vai ajudar você a realizar teus sonhos. Jesus quer ser o teu Senhor. Ele é o nosso amigo. Ele disse lá em João 15: eu sou amigo de vocês. Amigo é uma coisa, amigão é outra. Jesus é o nosso amigo, mas Ele é o nosso Senhor. Quanto mais Ele cresce em nós, mais a nossa vida vai se tornando organizada, mais a nossa vida vai se tornando alinhada com Ele, mais a nossa vida vai se tornando uma vida vencedora, mais ganho a nossa vida vai ter. Então a minha palavra para você hoje é essa: importa que Ele cresça e que eu diminua. O que importa é isso. Quando você acordar amanhã, segunda-feira, lembre-se disso. O que é que importa no dia de hoje? O teu trabalho importa, claro. Os teus filhos importam, claro. A tua saúde importa, claro. Mas o que mais importa é que Ele cresça e eu diminua. O que importa, o que de fato precisa fazer parte da nossa atenção, o que vale a pena o nosso esforço, é que Ele cresça e que eu diminua. Então lembre-se disso. Segundona, brava,
quando você acordar, pense nisso. O que é que importa nesse dia? Importa que ele cresça e que eu diminua. Isso vai valer a pena. Eu espero que valha a pena na sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Senhor Jesus, importa que o Senhor cresça e que a gente diminua. Importa que o Senhor cresça e a gente diminua. Importa que o Senhor cresça e a gente diminua. Faz a gente andar nessa verdade. Faz com que a gente ande nessa verdade, na compreensão do Evangelho. Que o Senhor cresça e a gente diminua, para a glória do Teu nome. Em Teu nome nós oramos, Jesus. Amém.